A Lua, assim como o Sol, sempre causou estranheza e resultou em adoração por parte dos humanos. Mas mesmo em antigas civilizações, inúmeras teorias foram elaboradas devido ao receio natural criado pelo cérebro do homem. Por isso, nós do mundo desconhecido apresentaremos alguns fatos e ideias imaginativas sobre a Lua. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Um satélite natural é um corpo celeste que orbita um planeta ou qualquer outro corpo maior. Dessa forma, esse termo poderia ser atribuído facilmente a um planeta anão orbitando uma estrela até uma pequena galáxia orbitando outra. Geralmente, o nome usado para referir-se a esses corpos é Lua, mesmo que possuam um nome próprio. Porém, esse fato não se dá para o nosso satélite, uma vez que ele já foi inicialmente denominado como Lua. Durante todo o passado da humanidade, quando ainda não se sabia que a Lua poderia interagir com os humanos, apenas gravitacionalmente e através da luz, esse astro era comumente remetido a culturas religiosas, folclores e também como forma de aforismo na astrologia. Mas, independente de qual sentido obtido, todos estavam ligados diretamente à mesma pergunta: o que exatamente é a Lua? Tinham-se muitas dúvidas da composição lunar, e por esse motivo inúmeras especulações surgiram, como a ideia do astro ser, na verdade, produto da condensação de uma porção grandiosa de gases capturados pela força gravitacional terrestre. Porém, só soube-se verdadeiramente qual a composição da Lua nos anos 60, quando o homem pisou pela primeira vez em solo lunar. Inúmeras análises dos materiais colhidos foram feitas, e essa teoria foi comprovadamente desmentida. Essas análises revelaram a presença de basalto, um componente rochoso do mesmo tipo encontrado aqui na Terra, que são formados a partir de vulcões. Assim como a Terra, a Lua se subdivide em 3 partes: crosta, manto e núcleo. Porém, a Lua tem uma crosta definitivamente mais sólida, em virtude de um resfriamento maior. Mas, de modo geral, toda sua superfície rochosa é apenas poeirenta. E se você pensa que a Lua é só um enfeite para a noite, procure rever os seus conhecimentos. Pois, apesar de não parecer, a vida na Terra é atribuída também ao nosso satélite natural. Primeiramente, sem ele, a existência de seres racionais no planeta seria quase impossível. E se ainda assim isso acontecesse de fato, essa raça em questão seria inteiramente aquática. E tudo isso se dá devido à gravidade. Ela é a responsável pelas marés. Esse fenômeno é causado devido ao movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A força gravitacional do satélite é cerca de 15% a da Terra, e isso interfere diretamente na vida humana, pois essa força faz com que os oceanos permaneçam na superfície da Terra de forma concentrada, dando espaço à terra firme. E sem a Lua, o nosso planeta seria tomado por ondas gigantescas que se estenderiam a 20 metros de altura. Terremotos e vulcões ativos também fariam parte do cotidiano terrestre, pois o planeta Terra triplicaria sua velocidade de órbita. Até os dias de hoje, não se pode provar como a Terra ganhou um satélite não artificial. Mas para essa questão, existem inúmeras teorias. Mas o mundo científico tem apenas uma como mais aceita: a teoria que é informalmente denominada como impacto vital. Na verdade, a Lua é considerada filha da Terra, pois ela surgiu há cerca de 4 bilhões de anos atrás de uma colisão de baixo impacto entre o nosso planeta e um outro corpo com o tamanho aproximado de Marte. Porém, inicialmente essa teoria remetia a uma colisão de raspão. Dessa forma, a Lua seria os restos mortos desse planeta até então desconhecido. Mas, nesse século, ela foi reformulada e tudo parece indicar que a criação desse satélite foi mais violenta do que se pode imaginar.
Essa reforma foi feita porque a antiga teoria explicava a órbita e também o tamanho da nossa Lua, mas não explicava a comparação e semelhança dos componentes químicos das rochas lunares com as da Terra, uma vez que os dois possuem as mesmas abundâncias nos isótopos estáveis de oxigênio. Dessa forma, o planeta desconhecido deveria ter batido diretamente com o nosso. Esse choque teria provocado temperaturas tão altas que boa parte da Terra teria sido simplesmente evaporizada. E esse vapor se expandiu a uma área 500 vezes a da Terra. Porém, as manchas escuras que são facilmente vistas a olho nu foram provocadas por uma espécie de segunda Lua, um corpo menor que se desprendeu no impacto e entrou em órbita. Esse suposto corpo celeste teria então se chocado com a Lua quando ela ainda estava em processo de resfriamento. O resultado disso foram inúmeras bacias que acabaram preenchidas de lava, e quando o astro finalmente esfriou, elas ganharam a coloração que conhecemos hoje. E assim, finalmente, formou-se o que foi nomeado pela humanidade de Lua. Porém, quando essa finalização realmente se deu por fim, a Lua estava disposta a uma distância de apenas 22 mil quilômetros da Terra. Mas hoje se encontra a mais de 384 mil quilômetros. E isso é cerca de 18 vezes mais longe, e continua a se afastar. A cada ano que passa, a Lua fica mais de 3 centímetros longe de nós. Tudo devido a uma aceleração em sua órbita. Isso também faz com que nossos dias fiquem 15 microsegundos mais longos toda vez que a Terra completa uma volta em torno do Sol. Esse número pode parecer pequeno, mas tem um efeito devastador a longo prazo. Mas esse é um fenômeno controverso, pois quando o homem começou a estudar o universo, achava-se principalmente que a Lua cairia na Terra. Porém, isso só ocorreria em uma situação: se a gravidade do Sol diminuísse e não exercesse tamanha influência sobre o nosso satélite natural e a Terra aumentasse a sua gravidade de forma esporádica. Assim, a Lua seria literalmente puxada e forçada a colidir com a Terra, como em uma espécie de cabo de guerra que ela certamente sairia perdendo. Se essa situação hipotética ocorresse, a vida existente na Terra estaria absolutamente fadada à extinção antes mesmo dela se chocar contra o planeta. Pois seriam tantos os terremotos que a chance de sobrevivência seria reduzida a zero. Quando a colisão despontasse, o barulho seria imensuravelmente estrondoso, pois ainda teríamos ar no nosso planeta. Mas em questão de segundos, nosso oxigênio desapareceria por completo. E esse som simplesmente se dissiparia e toda essa tragédia aconteceria num silêncio total. Para se ter uma melhor noção dessa situação, esse impacto seria o equivalente a uma explosão mútua de 2 milhões de bombas nucleares com um raio de destruição maior que 15 quilômetros quadrados. Os oceanos e as calotas polares evaporariam e logo em seguida a Terra provavelmente se partiria em duas. Em conjunto com todos esses acontecimentos, o nosso planeta começaria a girar para o outro lado devido ao grande impacto. Mas alguns milhões de anos depois, a Terra se recuperaria, pois uma parte da Terra passaria a orbitá-la novamente, e esse corpo celeste passaria a ser uma nova Lua. Dessa vez, o planeta seria muito maior e com uma gravidade bem acima do normal, pois a velha Lua teria fundido e somado parte de si ao nosso planeta. Mas não é preciso preocupar-se, pois trata-se apenas de uma hipótese pouco provável, uma vez que à medida que a Terra puxa a Lua, ela cai um pouco mais para frente devido à velocidade que ganhou quando na formação do nosso sistema solar. E assim como já foi dito, ela acaba se afastando cada vez mais. E o acontecimento mais provável é que o nosso satélite se desprenda da gravidade da Terra e simplesmente saia vagando espaço afora. Mas os cientistas afirmam que o Sol vai destruir a Terra bem antes disso. Mas, novamente, isso só vai ocorrer há bilhões de anos à frente. E caso a raça humana sobreviva até lá,
é provável que migre para outro planeta muito antes disso. E você já sabia que a Lua possui tanta influência sobre o nosso planeta? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.